Olá, e no papo de hoje iremos aprender este modelinho de peça, que pode ser personalizado, né? Aí aqui na lateral tem, para ficar um charme, uma caixa de leite invertida. Aí eu fiz essas duas aqui, ó, aqui são 3 corações, um em cima do outro. E na última parte tem um relevozinho feito um 3D, deixa eu ver se dá para perceber, que eu coloquei uma espuminha. E aqui, o jogo da velha. Aí, aqui eu utilizei viés e eu encapei, ó, os botões bombê, tá? Que são aqueles que é utilizado para colocar em roupas, né? Blusa, ternos e outros. Existe ele de vários tamanhos. Então, se você não tiver nesses botões, pode utilizar outro tipo de botão, ou pode encapar tampinhas e assim sucessivamente. Utilizar a criatividade e fazer lindezas. Então, aqui, ó, a Páscoa tá chegando. Você pode personalizar também essa embalagem, né? Dá para ela brincar, levar para algum lugar, né? Com a garrafinha d'água, um biscoitinho e assim sucessivamente. Então, vamos ao passo a passo, as medidas. Na lateral, ó, vai ficar um charmezinho, tá? Que é a caixa de leite invertida. Mas você pode fazer caixa de leite tradicional, que, ó, você pode fazer acabamento pro lado de dentro ou pro lado de fora. Aqui eu fiz nessa daqui pro lado de fora, aí ficou assim a parte de dentro. Aí o mesmo material que foi um cetim, que eu fiz aqui, a questão dos corações, eu fiz 3. Para fazer esse daqui do coração, eu peguei, foram retângulos aleatórios, tá? Estrutura aí com termocolante, né? Para evitar que as pontas... aqui eu vou encaixar, ó, no meu triângulo aqui. Ó. Tô cortando aqui só para exemplificar. Você for tecido, né? Utiliza o termocolante ou a termolina leitosa para que não desfie. Fiz assim. O primeiro, que é o menorzinho, no médio, passei a costura em toda a volta. Qualquer coisa que tiver dificuldade, coloca um pedacinho de fita para auxiliar, ou até mesmo um alfinete, se for tecido. E depois que eu costurei um no outro, eu vim aqui em cima do terceiro, que é o maior, e passei uma costura prendendo, certo? Aí vai ficar 3, né? Nesse daqui eu coloquei essa espuma, que é para dar esse efeito 3D. Aí a espuma que eu utilizei foi a espuma PAC, tá? E você pode estar utilizando o EVA. Eu vou pegar o meu coração maior e vou cortar 1 centímetro menor, tá? Vou aqui ao olhômetro, que eu nem medi. É só para exemplificar, mas aí vocês cortam da medida certa. E cortado vai ficar mais ou menos assim, tá? Aí vai estar os 3 costurados. Eu pego um pedaço de fita, coloco aqui atrás. E outro pedacinho de fita aqui para anexar o meu material. E depois eu venho com uma costura, ó, em toda a volta, tá? Lembrando que a espuma tem que ser menor do que essa última parte aqui, que é para quando eu costurar, não bater em cima dessa estrutura, né? Certo? Como eu utilizei dessa cor, aí eu fiz o detalhe aqui na parte de cima e fiz a alça também. Você pode colocar a sua etiqueta. Nessa daqui, a questão da medida, o que foi que eu fiz? Quando ela tá aberta, antes de eu costurar as laterais, aí eu vi mais ou menos onde era que eu queria, baixo, ó, tanto na parte de cima. Mas tudo isso vai depender do tamanho dos corações que você fizer. Você deixa uma margem aqui na lateral, uma margem na outra. Aqui eu deixei uma margem 4,5 centímetros, tá? 4,5 centímetros, 4,5 centímetros. Deixei a margem aqui em cima daqui da borda para dentro, 7,5 centímetros. E daqui, ó, para dentro, deixa a margem, tá? Aí aqui vai e coloca o seu coração conforme queira. Vou precisar para caber a caixa de chocolate, um retângulo, ó, de 53, 19, tem espacinho de um lado e espacinho do outro. Passei, ó, não vai dar para perceber muito, mas eu passei a tesoura em toda a volta. Mas se você não tiver a tesoura, você pode passar um zigue-zague ou um overlock, ou até mesmo você pode fazer com forro, ok? Ou o acabamento final nas bordas com viés também. Porque eu fiz assim dessa forma, ó. Porque vai acompanhar a questão aqui da caixa de leite e ele vai ficar, ó, certinho desse acabamento. Se não quiser pro lado de fora, faz pro lado de dentro, que foi no caso dessa daqui que eu fiz, ó. E aqui eu coloquei também com caixinha de leite invertida. Aqui é o viés normal que a gente se encontra, destaque, cinderela, tá? Aí aqui nessa parte maior eu peguei, ó, daqui do canto do meu material até o outro canto. Já essa parte aqui de cima eu fiz menor, certo? E dobrei pro lado de dentro para ficar com um acabamento. Deixa eu ver se dá pra ver. Essas medidas aqui que eu utilizei de viés foi de 20 centímetros cada, tá? Aí essa parte aqui, quando eu dobrei para dentro, eu fiz com que a parte do avesso dela viesse para trás, ó, dessa daqui, tá? Que é para ficar escondidinha a pontinha. Mas aí você
faz conforme tenha de costume a questão do acabamento, ou se você quiser também, você pode ir até em cima, mas eu acho que assim fica mais charmoso. Para fazer essa partezinha aqui, ó, pro joguinho da velha, eu vou exemplificar aqui nessa parte de trás. Vai estar o meu tecido sem ser costurado, certo? Então, eu vou pegar, medir, né, a lateral, conforme eu falei, e a altura também, e vou colocar aqui, ó, o meu viés, certo? Coloco a minha primeira faixa, depois eu venho com 2 dedinhos de um lado do outro, verifico se tá certinho, e vai ficar assim. Aí, ó, vai ter uma faixa, né, de 20 centímetros. O meu viés que eu utilizei, ele é desse daqui, o destaque, que ele tem essas 2 abas. Aí eu peguei, em um dos lados, ó, abri e deixei ele próximo assim, certo? No caso, para ele ficar mais fino, ok? Então, eu fiz isso nas 4 partes que eu utilizei. Essas duas vai estar assim, medi de cima para baixo, coloquei o primeiro, 2 dedinhos, coloquei o segundo. Medi de fora para dentro, para colocar essa aqui na vertical. Vai ficar passando, lógico. Então, ó, essa borda aqui vai estar passando. Eu vou virar para dentro, ó, para trás. E essa partezinha aqui, eu vou encaixar ela nesse daqui, tá? Ó, deixa eu girar aqui para ver melhor. Ele vai estar assim. Vou virar. E quando eu virar, levanto esse daqui de baixo para encaixar e ficar assim. Então, ele vai ficar com acabamento, tá? E aqui na parte de baixo a mesma coisa, ó. Vou virar. E quando eu virar, essa partezinha aqui, ó, levanto para colocar embaixo. Vai ficar assim, certo? Ó, vai estar embaixo. E aqui também. Aí, desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Centralizo tudo bonitinho. Venho, ó, coloco um pedacinho aqui embaixo. Esse outro aqui também, ó, aqui embaixo. E vai ficar assim, o nosso joguinho da velha, né? Ó, a marcação. Aí, depois eu venho e passo a costura pra deixar tudinho presinho, tá? Quando for costurar, certifica que as laterais aqui, ó, vai estar certinho pra ser costurado, ok? Aí, costura e deixa tudinho preso. Foi assim que eu fiz. Botão, encapar a tampinha, fazer fuxiquinho, se for pra menina, né? E aí, usar a criatividade e fazer lindezas aí, para presentear e para vender também. Daqui da borda para dentro, 10 centímetros. Borda para dentro, 10 centímetros. E coloquei, ó, essa primeira faixa aqui na lateral, ó. Na lateral. Borda para dentro, 10 centímetros. E coloquei essa faixa de viés. Depois eu vim aqui com 2 dedinhos, tanto de um lado quanto do outro. E coloquei a minha segunda faixa de viés, tá? E agora, para colocar essa daqui, ó, para ficar centralizada, tá vendo, ó? Que tá centralizada. Ó, você pode colocar a caixa de chocolate dentro e ver mais ou menos onde é que vai ficar, tá? E colocar o alfinete para segurar, ó, de fora para dentro, 5 centímetros. De fora para dentro, 5 centímetros. Aí ficou uma aqui e outra aqui, tá? Aí aqui em cima, essa partezinha aqui ficou, deixa eu dizer para vocês, 3. Aí eu dobrei e ela vai vir um pedacinho para essa faixa daqui. Que a alça, essa daqui é a alça de nylon, aquela simples que a gente encontra, certo? Essa daqui ela tem 3 centímetros. Olha a diferença. Essa daqui se torna mais delicada, que ela é mais fina, mas se não tiver, faz aí com a que tem. E eu cortei aqui uns sintéticos. Ó, algumas formas geométricas. Quadrado, retângulo, triângulo e o círculo, tá? Aqui você pode fazer do tamanho que você quiser. Para eu fazer o círculo, eu utilizei um corretivo, né? O fundinho dele. Então, eu fiz aqui o círculo. O meu quadrado é de 2,5 por 2,5. O meu retângulo, 2,2 por 3, tá? Então, eu vou cortar 2 de cada, certo? Aí, eu cortei assim nessas cores, que aqui é Montana, mas se você não tiver, você pode utilizar sintético que você tem aí, 0,8, 0,9. Ó, eram as cores que eu tinha, então eu fiz assim. 2 vezes de cada. Então, essa uma vez vai ficar sem nada. E a gente vai costurar aqui. Não vai dar pra ver muito bem. Aqui, tá? A ordem fica a critério, certo? E vai ficar assim, dessa forma, tá? A outra parte, com o velcro. Eu cortei o velcro, ó, um pouquinho menor do que o meu retângulo. Passei o isqueiro em toda a volta pra selar. E numa vez, com um pinguinho de cola, coloquei. E depois vim no meu material e coloquei e segurei, tá? A cola instantânea. Aí, que é pra dar uma segurada. Mas depois vamos passar a costura. E cortei conforme eu coloquei aqui na peça, porque o velcro é composto de 2 partes. Uma áspera e uma fofinha. Então, a que é áspera, eu coloquei atrás do meu sintético. E a que é fofinha, eu vou costurar aqui no meu material, tá? Um exemplo, se eu, aqui na parte de cima, colocar o círculo, eu cortei também no velcro o círculo, que é pra ficar assim, ó. Que é pra depois a pessoa vir, né, a criança, ó, e colocar, que é pra ficar igual, certo?
Então, a gente pode usar a criatividade e ir personalizando. Aqui eu vou fazer da seguinte forma, minha régua de patchwork. Então, eu vou margear aqui nessa lateral, ó, de fora para dentro, 5 centímetros, tá? E aqui, ó, da borda para dentro, 4. Minha régua tá passando 1 centímetro. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, vai estar certo. E aqui, 5 centímetros, ok? E agora, como eu sei que tá margeado certinho, eu venho aqui e vou colocando as formas que eu cortei, ó. Certo? Aí, aqui atrás, eu coloquei um pedaço de fita crepe, mas você pode colocar, como é que se diz? Fita dupla face, tá? Ou se quiser, pode colocar um pouquinho de cola, pouquinho mesmo, para não vazar para o outro lado, já que não vai ter forro, para ficar certinho, tá? Então, aqui ficou as formas, ó. E agora é só passar uma costura em toda a volta dela, certo? E aqui na parte de baixo vai ficar esse espaço. Você pode deixar entre um e outro 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? A margem que você deixar um, vai deixando nos outros também. E dessa parte, desse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. De fora para dentro, 5 centímetros. E aqui a régua ela vai ficar passando 1 centímetro, que é para quando a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ter 4 centímetros, tá? E nesse lado aqui, vamos colocar o nosso velcro. Aí aqui no avesso do velcro, você pode colocar fita dupla face ou crepe, faz um teste para ver se segura. E aí você vai colocar aqui ao lado, tá? O que é quadrado, você vai colocar quadrado, o que é triângulo, vai colocar triângulo, o círculo e o retângulo, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Se você vê que está muito próximo, você quer um pouquinho mais distante, ao invés de você deixar 5 centímetros, você pode deixar 4,5 centímetros. E agora é passar a costura, ó, em toda a volta, tanto das partes do sintético, tanto da parte do velcro, tá? Certifica que está alinhado direitinho, certo? Que é para quando vir depois, né, que a peça estiver pronta, com as outras partes, para encaixar e ficar bonitinho, tá? Ficar lindo! Aqui é a costura normal, tá? Só seguindo. Aqui eu tô utilizando a minha máquina doméstica, deixando a agulha centralizada, calcador normal na parte do velcro, a linha de cima, linha de nylon 60, 100% poliamida, linha da bobina, linha poliéster, ok? Então, é só fazer o contorno da sua peça, tá? Segura com os dedinhos, deixa a margem de linha aqui, ó, para não correr o risco de, quando dá o primeiro ponto, né, sair, e vai costurando. Essa parte arredondada, você pode ir costurando com o volante aqui, ó, tá? Para ficar o mais certinho possível, você vai girando aqui o seu material e o seu volante. Você, qualquer coisa, pode diminuir a largura do ponto que estiver costurando. Então, passo tudo para a parte de trás. Aqui eu não consegui puxar, depois eu venho com a agulha e coloco. Aqui eu tô costurando a parte do sintético, troquei o meu calcador por um calcador de teflon, e como não é peça arredondada, aí eu venho aqui, ó, no volante, tá? Aumentei o ponto para 4, porque já como é sintético, colocamos um pontinho maior, e vou aqui no volante, fazendo isso, tá? Levantando aqui, ó, e costurando ponto por ponto, deixando sempre a agulha dentro. Vai ficar assim. E olha que lindo ficou. Vamos passar uma costura também em volta dessas partes aqui, que vai estar o velcro, certo? Aí agora, vamos às marcações aqui, para colocar a alça. Eu vim aqui, ó, dobrei, tá? Deixei rente aqui, e aqui eu vim e dei um pique, tá? Tanto de um lado, quanto do outro, certo? Ficou aqui, ó. Daqui pra cá, 2,5, do meio pra cá, 2,5, certo? E aí, vamos aplicar a nossa alça. Se for para ficar com acabamento pro lado de dentro, então, vai colocar a alça aqui do lado de fora, tá? No lado direito. Se for para colocar o acabamento para ficar assim, na parte de fora, eu vou ter que colocar a minha alça no avesso. Então, vou marcar aqui pelo avesso, do meio para um lado 2,5, do meio para o outro 2,5, e vou aplicar a minha alça, tendo certeza que ela vai ficar reta aqui, para não ficar dobrada. Eu vou colocar ela no lado direito, que é para o acabamento ficar pro lado de dentro. Então, do meio para cá 2,5, do meio para cá 2,5, vou colocar aqui com clips ou alfinete e vou passar a costura, tanto de um lado quanto do outro, certo? Ó, do meio pra cá, fiz a marcação de 2,5 e a minha alça é a partir, tá? Aqui tá a marcação de 2,5, então eu coloco a minha alça do 2,5 pro lado de fora, certo? Tanto de um lado quanto do outro, e aqui também. E aí você passa uma costura e reforça. Ó, passei a costura, retrocesso no início, retrocesso no final, vem, retrocesso no início, retrocesso no final. O que eu falei da marcação foi que, eu não sei se vai dar pra ver muito bem, do meio pra cá, 2,5, aí eu fiz uma marcação,
com uma caneta, um lápis. Então, a partir da marcação para fora, eu coloquei minha alça, tá? Então, certifica que tá direitinho aqui a alça, ela tá reta, tá? Para depois não ficar distorcida. Feito isso, aí agora aqui, você pode fazer da seguinte forma. Já colocar o seu viés aqui e virar para dentro e rebater, ou deixar para fazer isso depois, tá? Então, aqui, ó, tá? Minha medida toda. Aqui eu juntei a parte das minhas alças, ó. Centralizei aqui meio com meio, onde tem a alça. E aqui na lateral, ó, eu vou dar um pico tanto de um lado quanto do outro, tá? Se você for fazer em dois recortes, você pode cortar 2 vezes de 28, passa a costura e depois vê se fica mais ou menos 53, 54 centímetros, tá? Tudo vai depender do pezinho de máquina que vai usar. Mas se não for em 2 recortes, então corta um tamanho único conforme eu passei. Então, aqui, ó, vai estar, certo? Aqui o meu pico. Então, desse pico pra dentro, 2,5 centímetros. Então, vou fazer isso de um lado, vou fazer isso do outro. Se você quiser fazer com 3, você faz também, tá? Quanto mais colocar, mais profundidade aqui, ó, ela vai ter, tá? Então, aqui tá o meu pico, do pico pra dentro 2,5, do pico pra dentro aqui na parte de trás 2,5 também. Então, aqui eu vou colocar, ó, pra dentro, pra que essa minha marcação aqui, ó, venha pra essa outra, tá? Ó, marquei aqui de amarelo. Aqui vai estar o pico, ó, aqui no meio, o pico. E aqui vai estar a marcação de um lado e a marcação do outro. Eu vou juntar essas duas marcações, tá? Aqui. Aí, vou vir com clipe ou com alfinete. E desse outro lado a mesma coisa, ó. O pico aqui no meio, para um lado a marcação e para o outro também a marcação. Então, essas minhas duas marcações vai se juntar, tá? Se junta, organiza aqui o fundo da peça, tá? Aí, pronto. Se você não quiser com 2,5, você pode fazer com 3. Aí, aqui vai ficar aqui, assim, ó. A parte da frente, a dobrinha, vai ficar tipo como fosse um zigue-zague, tá vendo? Que essa parte aqui é que vai dar a profundidade da caixinha de leite. E agora passar uma costura, tá? Acerta aí direitinho. De cima para baixo. Nessa parte de baixo você dá um reforço. E aqui também, de cima para baixo e dá um reforço, tá? Sempre dá um retrocesso para não acontecer de descosturar. Então, vou vir aqui, o meu pé de máquina normal, o tradicional, universal. E vou costurar com o pezinho de máquina mesmo da minha máquina aqui, tá? Diminuir o ponto para 3 ou 2,5, conforme você queira. A costura de um lado, aqui eu dei retrocesso, a costura do outro, e aqui eu dei retrocesso. E agora, é só passar o viés aqui na borda. Quando for passar o viés, se for a costura aqui, ó, se você passou a tesoura aqui ou um overlock, você deixa abertinho assim, para não acumular camadas na questão aqui da máquina, e vai passar o viés. Isso aqui pela parte de dentro. Aqui eu vou estar utilizando o viés de Boneon, mas você pode utilizar o destaque, Cinderela, ou até mesmo do próprio material, ou fazer o detalhe aqui, ó, como eu fiz, tá? O importante é que faça o acabamento. Aí aqui eu vou vir e vou passar a costura em toda a volta. Depois eu vou vir, ó, e rebater pra ficar aqui pro lado de dentro, tá? Ó, um acabamento de viés. Aqui eu passei 2 costuras, uma mais em cima e uma mais embaixo, mas você pode passar uma só conforme queira. E na parte de dentro vai ficar assim, ó, com acabamento no viés. Passei a costura ó, em toda a volta, na parte da alça aqui também, dei um retrocesso, tá? E aqui no final eu fiz o acabamento assim. Deixei abertinho aqui, ó, na lateral, tanto de um lado quanto do outro, para não ficar excesso. E aqui, ó, na parte do meu viés, ele vai ficar assim, com esse acabamento, ó, dobradinho, tá, ó, virado pro lado de dentro. E depois eu vou vir com a outra parte, passar por cima. Você faz o acabamento aí conforme queira, tá? E vai ficar assim, nas partes das alças, eu dei um retrocesso. E agora a gente vem aqui, ó, levanta a nossa alça. Quando levanta a nossa alça, ó, aí pega aqui o nosso viés, coloca para baixo e passa uma costura para que pegue aqui em cima e mais para baixo, que é para prender o viés aqui, tá? Então, você faz o acabamento aí conforme queira. Você pode passar fazendo na máquina doméstica um ponto decorativo e assim sucessivamente. Aqui eu vou trocar de linha. Olá, e terminamos o nosso passo a passo, né? Que são essas bolsinhas para colocar a caixa de chocolate. Você pode utilizá-la para outra finalidade, como guardar a garrafinha, um lanchinho quando a criança for passear, ou até mesmo para fazer uma bolsinha para brincar. Ó, que charme, lateral, com a caixinha de leite invertida e aqui na frente dessa forma, certo? Aí, aqui, ó, vai ter os botões, ok? E você pode utilizar outras coisas para quando a criança for brincar preencher. Aí abre a necessaire, né, direitinho, e ela vai ficar da forma certa para poder brincar e os botões ficar em cima e não cair, certo? Então essa foi uma opção. O acabamento aqui com viés pro lado de dentro, ok? A alça de nylon, ó. E também temos essa outra opção, que eu fiz aqui com o cetim, com os corações, segue as dicas lá que eu falei, a questão do termocolante ou termolina leitosa, tá? Para não correr o risco de esfriar em toda a volta. E se quiser, tiver a possibilidade, coloca uma espuma ou uma EVA para dar essa estruturazinha, ok? Para dar essa imagem de 3D. E aqui eu fiz
essa pala, né, esse debrum aqui, ficar pro lado de fora, ao invés de ficar pro lado de dentro. Então, dentro ficou assim, ó, certo? E só vai ficar mostrando a costura, ok? Você pode fazer assim dessa forma também, de viés, debrum, sendo que ao invés de ser pro lado de dentro, vai ser pro lado de fora, certo? Aí um exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse pedaço de material seja essa minha frente, ok? Vou marcar o meio, ao invés de eu colocar a alça aqui na parte da frente, tá? Eu vou colocar pelo avesso. Então, conforme eu mostrei lá, 2,5 centímetros para cada lado, para ficar dessa forma aqui, tá? Se eu vou colocar maior o espaço, ela vai vir aqui para lateral a alça. Então, eu vou colocar, se a minha alça tiver avesso e direito, né? Então, eu vou colocar o meu avesso, no caso aqui, como é um pedaço de montana, o avesso com o avesso do meu material. Me certifico que a minha alça vai estar certinha e coloco aqui. Aí vai ficar assim a parte de trás, o avesso da minha peça, tá? Aí eu vou vir com o meu debrum ou meu viés, ok? Depois que a peça estiver pronta, costurada, você pode fazer conforme queira aí. Se você for colocar quando a peça já estiver costurada, você vai pegar o seu debrum, vai passar todo em volta, vai ver a margem que vai ficar aqui e costura uma bordinha na outra, vai ficar tipo como se fosse um anel, tá? Que é pra depois encaixar aqui, ó, e ficar sentadinho direitinho, tá? Porque você fazendo dessa forma, pegar essa parte é menor, deixa eu pegar um pedaço maior aqui. Aí, você vai pegar o seu debrum, conforme a altura que você quer que fique, uma altura de 4 ou 5, para quando costurar e virar aqui pra frente, ficar uma margenzinha de 2,5 mais ou menos, vai depender de como você queira, e o pé que vai utilizar, né, o pé de máquina. Então, após a sua bolsinha, né, tiver costurada, aí você vem com a sua faixa de debrum, aí vai colocar, ó, a faixa, corta a faixa, pega a fita, né, e mede, aí corta a faixa, aí vai vir assim. Quando você, como essa daqui é pequena, né, então vai ser um pouquinho ruim, mas vamos lá. Ó, aí eu vou vir aqui para encaixar essa minha borda nessa outra, e encaixando, eu vou marcar e vou passar uma costura. Quando eu passar essa costura, ela vai ficar assim, um anel, tá? Você vai costurar direito com direito para desvirar, para ficar a costura pro lado de dentro da peça. Aqui, ó, né? Vai vir, costurou, desvirou. Aí vai ficar assim um anel, tá? Aí essa parte que vai estar lisa, você vai colocar, ó, o avesso da peça. Deixa eu desvirar aqui então. Que já tiver costurado aqui de um lado, costurado do outro, é a hora que vamos colocar esse debrum, tá? Aí eu vou abrir aqui a minha costura, ó, de um lado e vou abrir do outro, tá? A minha alça, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Pra baixo do meu avesso, certo? Aí eu vou vir aqui, eu posso pegar uma fita métrica, envolver ela e ver quanto é que dá e acrescento mais 1,5 centímetro ou 2, dependendo da margem de costura que eu vou utilizar, tá? Aí, feito isso, eu vou vir e vou passar uma costura. Passando essa costura, vai ficar assim. Aí eu vou virar, ó, o meu anel, aqui vai ficar o avesso, tá? E aqui vai ficar o meu direito, ok? Então, aí eu vou colocar. Esse daqui é um pedaço menor, então vai ficar um pouquinho chatinho de entrar aqui, mas a gente dá um jeito. Aí eu vou colocar o meu direito com o meu avesso, tá? Ó. O meu direito com o meu avesso. A minha costura aqui, eu vou deixar rente com essa minha costura. Vou abrir ela também, ok? E vou acertar, né? Deixar rente aqui, tanto o meu material quanto esse meu debrum. Aqui não dá pra ver muito bem, porque como essa minha faixinha aqui ela é menor, então a minha bolsinha ficou franzida, né? Mas dá pra se entender, né? O meu direito, aqui, ó, com o meu avesso. Vou deixar tudo rente aqui na borda e vou passar um pezinho de máquina. Sei a costura aqui, em toda a volta. Na parte da alça, eu dou um reforço, ok? Aí depois que eu fizer isso, ó, eu vou levantar aqui, ó, e vou jogar pro meu lado de fora, né? Pro meu lado principal. Ou você vem aqui, vamos ver se vai sair do lugar. Deixa eu clipar aqui. Só pra simular mesmo, né? Vai ficar bem apertadinho, mas... Ó, aí vai ficar assim. Aí eu vou vir aqui, ó, vai estar costurado, né? Não vai estar clipado. Eu vou vir com esse meu debrum, vou virar pra minha parte da frente. Aí a minha alça, ó, vai surgir assim. E aqui na parte da frente eu viro uma ou duas, como você queira que fique. Ó, aí vai ficar assim, certo? E a alça vai ficar aqui, no lugarzinho dela, certinho, tá? Então, ó, direito do meu debrum com o avesso daqui da minha peça, tá? Passou a costura, depois só é vir, ó, virar. Dobrou aqui, ó, e faz a costura. Fez a costura, vai ficar tudo ok, tá? Então, essa é uma forma também. Ou você pode fazer aí, porque cada pessoa tem seu jeitinho de fazer a peça. Então, o importante é fazer, tá? E se não quiser fazer assim, utiliza forro, coloca lá o forro, desvira e rebate e tá tudo certo. Aí fica assim, certo, ó? Virou, a alcinha vem pro lugar dela e aqui, ó, passa a costura embaixo e em cima, conforme queira. Se quiser ainda pode colocar uma cianinha, um detalhe e usar a criatividade e fazer, tá? O importante é fazer e vender muito e também presentear, tá? Então, essa é uma outra opção. E a que fizemos agora foi essa lindeza, que linda! Uhul, foi eu que fiz! Você também pode fazer, tá? Ó, aí a questão da medida aqui que eu falei da margem, ó, bateu certinho aqui pra caixa de leite, ó, ficou centralizado. Então aqui, ó, com velcro,
tá? Se você quiser também, você pode colocar botão, outra coisa que queira. Ó, venho aqui, encaixou e vai estar certinho, tá? Um lado vai estar o velcro e o outro lado vai estar costurado. E aí também vai estar estimulando a questão das cores, né? E dos formatos aqui, certo? Então é isso, façam, vendam bastante. Oh, que cuti-cuti, que fofurinha. Conta aí no comentário o que foi que você achou. E você vai fazer também, né? Faça, posta, faz um Reels. E muitíssimas boas vendas. Uma peça que dá para se fazer para utilizar para várias finalidades. Então é isso, espero que tenham gostado. Saúde, se cuide, do físico, do emocional, do psicológico também. Nós que costuramos, né? Temos que ficar atenta à questão dores, né? Punho, ombro, coluna, joelhos, tornozelo, né? Para evitar dores futuras. E caso seja assim feito eu, que já tem algumas dores, então se cuide ainda mais, tenha, né, auxílio profissional, faça alongamentos e vá se cuidando conforme dá. Então costura um pouco, para, e assim vai indo, tá? Então se cuide. Que Deus continue a nos ajudar, a nos capacitar cada dia mais e mais. Eu estou maravilhada, encantada. Ai, ai, com essas lindezas. Cada um já tem um destino certo. Que Deus continue abençoando, capacitando, ajudando cada um de nós, cada vez mais e mais. E também você pode fazer com as vogais, né? Se for uma criança com uma certa idade, então vai acertar, vai entender. E assim com alguns outros desenhos, tá? O importante é soltar a criatividade, fazer lindezas e vender também. Então é isso. Saúde, se cuide, se orgulhe de cada conquista que você faz, por mais simples e pequena que seja, né? Que você fez. Uhul! Foi eu que fiz, comemora, comemora mesmo. E faça suas peças e use também. E eu que fiz. Ai, gente, isso é tão lindo. Então é isso, muitíssimas boas costuras, saúde, se cuide, seja presente, se faça presente, demonstre vida, crie memória. Espero que você também produza, comemore e se alegre com cada conquista. Olha que lindas! Tchau, tchau, até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau!